Olá, essa é mais uma aula da área de Ciências Humanas para o curso pré-IFMG. Meu nome é José Costa e sou professor da área de Humanidades do IFMG e sou professor neste curso. Aqui nós tratamos de questões ligadas à área de filosofia, em complemento às áreas de História e Geografia. Nesse primeiro momento, nas primeiras aulas, né, nós tratamos de questões relativas à importância das perguntas, né, e da necessidade que nós, seres humanos, temos de compreender nós mesmos. Essas duas situações vão abrir espaços para o desenvolvimento das sociedades e para o desenvolvimento das ciências, né, situações que, de alguma maneira, impactaram, né, o mundo à nossa volta e nos trouxeram até aqui. Nessa terceira aula, né, nesse nosso terceiro encontro, eu vou tratar de uma outra questão, né, quer dizer, e essa questão, ela é bem prática, e ela diz respeito ao seguinte questionamento: como vivemos? Né? Nós vivemos da melhor maneira possível? Repare a nossa vida contemporânea, repare essa imagem, né? Parece que há pressa nessa imagem, né? Parece que há aí uma série de situações tecnológicas, a bicicleta, o carro, a mochila, o sinal de trânsito, né? Que mostram uma série de possibilidades que nossos antepassados não tiveram, né? Reparem a potência do veículo, né? Como o veículo nos ajuda no nosso cotidiano, né, como a bicicleta pode nos ajudar no nosso cotidiano, né, os prédios, toda uma série de tecnologias voltadas para o conforto, né, e para a melhora das nossas condições de vida. Mas será que essa é uma vida adequada? Será que nós vivemos da melhor maneira possível? Quais são as consequências do nosso modo de vida? Né, reparem nessa construção, modo de vida, né? Um primeiro ponto aqui, que a gente precisa ressaltar, é que ao longo da história, os seres humanos não viveram da mesma maneira, né? Quer dizer, não viveram todos da mesma maneira. A gente pode pensar, por exemplo, nos ciganos, ou em outros povos, em outras sociedades, que tinham um modo de vida diferente do nosso, né? Quer dizer, o nosso modo de vida, ele é fruto de uma série de construções sociais, uma série de construções históricas, uma série de situações geográficas que nos trouxeram até aqui. Né? Reparem o nosso modo de vida, quer dizer, o nosso modo de vida contemporâneo, ele envolve a presença constante da tecnologia, como, por exemplo, nessa aula, a presença constante do consumo, né? Reparem o quanto nós consumimos nesse momento. A gente consome energia elétrica, a gente consome internet, a gente consome roupas, quer dizer, então a ideia do consumo é uma ideia muito envolvida com o nosso modo de vida, né? O nosso modo de vida envolve consumo, e de alguma maneira, a possibilidade, né, de produzir e consumir, ela é um distintivo do nosso modo de vida, ela é um traço fundamental do nosso modo de vida. E aqui, né, existem prós e contras, né? Prós, quer dizer, nós transformamos o mundo para que o mundo nos fosse mais confortável, né? Reparem a série de situações que nós produzimos que altera radicalmente a nossa relação com o mundo. Hoje nós temos casas, e nossas casas têm banheiros, e a maioria de nós pode usufruir de saneamento básico, é só abrir uma torneirinha que sai água. Quer dizer, reparem as diversas situações nas quais a produção e o consumo nos trazem conforto, nos trazem satisfação e, de alguma maneira, melhoram a nossa vida. Né? Quer dizer, a vida é a maior parte de nós, porque nem todos esses elementos produzidos a serem consumidos servirão para todos. Né? Nem todos nós temos carro, por exemplo, né? Nem todos nós usufruímos do conforto dessa sociedade de produção e consumo. Então, nesse modo de vida em que produção e consumo são tão importantes, né, quer dizer, muitos de nós vão considerar que uma vida feliz, uma vida de realização, esteja pautada em ter coisas, né, em produzir, em consumir, né, quer dizer, muitos de nós nos realizaremos com essa situação de produzir e consumir. Mas será que é assim? Será que existem outras possibilidades? Então, reparem como o nosso modo de vida está diretamente conectado com as relações de produção e consumo. Né? A maior parte dos seres humanos no mundo atual vive de acordo com essas situações. Né? De alguma maneira, aqui na escola, né, numa escola, a gente vai preparar as pessoas para que as pessoas possam viver nesse mundo de produção e consumo. Né? É uma dinâmica muito clara da vida atual. No entanto,
né, o mundo de produção e consumo, ele traz impactos e consequências, né, sobre o planeta e sobre nós mesmos. Vamos começar com o planeta, né, para que a gente possa consumir, para que nós possamos ter todos esses elementos que nós temos aqui nesse momento, né, a gente teve de alguma maneira impactar o mundo. A gente teve que ir lá buscar petróleo para construir o plástico que foi utilizado na construção desse computador que eu utilizo, né. Nós tivemos que utilizar plástico nesse óculos que eu uso, nós tivemos que utilizar algodão nessa roupa que eu utilizo. Então, há uma série de elementos aqui, né, quase todos, na verdade, que estão diretamente conectados com o mundo. E para extraí-los, nós precisamos, né, de alguma maneira, impactar o mundo. Reparem, ao longo da história, esses impactos foram tão constantes, né, que nós temos mudado o mundo. Quer dizer, a presença humana no mundo traz consequências para o próprio mundo, né? Reparem os impactos ambientais, reparem as mudanças ambientais, reparem as diversas questões ligadas ao meio ambiente, né? Como que isso se conecta ao modo de vida no qual a produção e consumo são elementos fundamentais. Quer dizer, hoje, né, nós vivemos uma série de situações de discussões ambientais que estão vinculadas a isso, né, quer dizer, as características ligadas à produção, mundo de produção e consumo. O que fazer, né? Muitos de nós apostam no desenvolvimento sustentável, né, a ideia de produção e consumo com sustentabilidade, com organizações para que as próximas gerações possam ter possibilidade de conforto também, né, para que elas não herdem um planeta destruído, um planeta com problemas ambientais e outras tensões. Um segundo impacto se dá sobre nós mesmos, né, quer dizer, muitos de nós, né, aqui no século XXI, nós estamos tão envolvidos no mundo de produção e consumo que nós estamos um pouco ansiosos, um pouco infelizes, um pouco tensos com as dificuldades de produzir e consumir num mundo que envolve tanta concorrência. Né? Será que todos teremos emprego no futuro? Quer dizer, como que vai se dar essa organização da vida no futuro? Será que tem espaço para mais produção e consumo? Será que todos terão acesso a todas essas possibilidades desse mundo de produção e consumo? Essas questões são fundamentais para que nós possamos nos entender o nosso impacto, entender a nossa relação com o mundo. Né? É difícil entender que nós, de alguma maneira, causamos todo esse impacto sobre o mundo e sobre nós mesmos. Né? Reparem, as dificuldades que nós temos para lidar com as inseguranças e as dificuldades de todo esse cenário. Então, a pergunta inicial dessa aula, né, como vivemos, ela abre possibilidades de reflexão muito interessantes, né? Será que nós vivemos da melhor maneira possível? Né? Será que uma vida pautada em produção e consumo é o melhor modo de vida? Será que existem outras possibilidades para que nós possamos organizar nossas existências? Será que apostar no desenvolvimento sustentável pode ser uma saída melhor, né? Tentar compreender melhor o nosso lugar, tentar organizar melhor a nossa vida? Será que isso não é necessário, urgente, para que as próximas gerações possam viver melhor e nós mesmos, né? Quer dizer, e nós mesmos, né? Nós vivemos uma série de tensões e dificuldades aí, como, por exemplo, a vida na pandemia, né? Quer dizer, a vida na pandemia é uma vida na qual o ambiente foi impactado, né? E nós tivemos o contato com o vírus, de alguma maneira nós não conhecíamos, né? Reparem aí, uma resposta ambiental a todas essas circunstâncias, né? Então, esse é o ponto, né? Como vivemos, né? Quer dizer, ao longo da história, nós vimos que nem todos viveram da mesma maneira, né? Nem todos os modos de vida são iguais, inclusive hoje. Mas hoje, a maior parte das pessoas no mundo, né, vive no modo de vida que privilegia, que destaca as relações de produção e consumo. De alguma maneira, isso traz consequências e isso nos faz pensar, né? Que tipo de mundo as próximas gerações herdarão? Né? Que tipo de mundo nós vivenciaremos no futuro próximo? Será que existem riscos? Será que existem tensões? Será que existem problemas? Né? Tudo isso nos faz pensar até nas nossas capacidades racionais. Né? Será que nós somos tão racionais assim para organizar uma vida boa para todos? E o que nos deixa com a pergunta da próxima aula, né? Como conciliar o fato de que nós somos iguais com tantas diferenças e desigualdades. Ok? Eu vou ficando por aqui. Eu sou José Costa, sou professor do Pré-FMG. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Um grande abraço e até a próxima.